Boa tarde. Quanto tempo você demora para chegar até o seu trabalho? Esse é um dos assuntos do Nesp Notícias de hoje, quinta-feira, 31 de outubro. Pesquisa indica que brasileiro gasta em média 30 minutos no trânsito. Educação inclusiva. Escolas contam com salas de recursos. Nem todo mundo tem a sorte de morar perto do emprego. De acordo com o IBGE, os brasileiros demoram, em média, 30 minutos para chegar ao trabalho. Em Bauru, tem gente gastando até mais do que isso. A Endurbe tem planos de remodelar o transporte coletivo na cidade. 5h30 da tarde, o trânsito começa a ficar pesado nas principais avenidas de Bauru. Quem vai de carro precisa de paciência para chegar em casa. Se pegar a Duca aqui, por exemplo, 6 horas da tarde, demora 30, 40 minutos. Aí atrapalha o dia. De figura, aí atrapalha, é realmente o esquema. A reclamação com o tempo perdido no trânsito não é uma exclusividade de Bauru. Os problemas de mobilidade urbana atingem quase todas as grandes e médias cidades brasileiras, reflexos do aumento da frota. De acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o brasileiro gasta, em média, 30 minutos para ir de casa ao trabalho. Nas regiões metropolitanas, o tempo sobe para 40 minutos. A pesquisa, feita no ano passado, mostra também uma melhora na renda e aumento na aquisição de veículos motorizados. Atualmente, 54% dos lares brasileiros têm um carro ou uma moto na garagem. Em Bauru, a frota cresceu quase 50% nos últimos 5 anos. Já são 240 mil veículos rodando na cidade. Mais automóveis nas ruas, menos espaço para se movimentar. Se o pessoal que tem carro e moto já reclama do trânsito, quem depende de transporte público demora ainda mais para ir de casa até o serviço. Tem trabalhador aqui de Bauru que gasta mais de 1 hora nesse trajeto. É o caso do Gabriel, que demora 1 hora e 20 minutos por dia para chegar ao trabalho. Por semana, ele gasta mais de 13 horas no deslocamento. O ônibus até que passa no horário, só que o trajeto dele o percurso dele é bem grande, até chegar lá na empresa. Se você não gastasse tudo isso por dia no trânsito, dava para usar esse tempo de que jeito? Em casa, com a minha filha, ou se não com a minha mãe. Outros assuntos também pessoais também dava para ser usado. Mesmo quem pega só um ônibus e leva menos tempo, sabe que poderia usar essas horas de outra forma. Em casa dá para fazer bastante coisa, adiantar o serviço, por exemplo, dormir um pouquinho, dá para fazer bastante coisa com esse tempo. Ficaria mais tempo em casa, né? Descansaria um pouco mais, né? Ainda de acordo com a pesquisa, a população pobre enfrenta mais problemas de mobilidade. 17% das pessoas que ganham até um salário mínimo levam mais de 1 hora para se deslocar de casa até o trabalho. Reduzir o tempo desperdiçado no trânsito significa melhorar a qualidade de vida da população. Esse é o grande desafio que as cidades brasileiras enfrentam. De acordo com a Endurbe, um plano de remodelagem do transporte coletivo está sendo feito. Mas o município ainda precisa de um estudo mais amplo sobre o deslocamento dos bauruenses, seja de moto, carro ou ônibus, para que ações sejam implementadas. A pesquisa Origem e Destino, ela vai mapear como que as pessoas se deslocam no município, tanto a pé, por veículos não motorizados, bicicletas, seja o que for que ela vai fazer, por ônibus, né, por carro. Então a gente vai tentar mapear aí, a pesquisa ela é desenvolvida para tentar mapear qual que é o comportamento das pessoas na questão da mobilidade no município. Para fazer esse estudo, a empresa tenta fechar parcerias e viabilizar o diagnóstico do deslocamento urbano na cidade. Foram divulgados hoje no Diário Oficial do município os nomes dos 3.040 sorteados do programa Minha Casa Minha Vida no último sábado. E atenção que teve uma alteração na data de entrega dos documentos. Agora a apresentação dos documentos vai do dia 11 ao dia 20 de novembro para os sorteados do Residencial Água da Grama, do dia 21 ao 29 do Residencial Três Américas e do dia 2 ao 10 de dezembro para quem vai morar no Residencial Santana. Os sorteados devem comparecer à rua Agenor Meira, 628.
Quem não for no prazo, perde o imóvel, que é repassado a um dos suplentes sorteados. A lista com os documentos necessários pode ser consultada no site da Prefeitura. A quinta-feira foi de sol e calor em Bauru. Veja agora como fica o tempo amanhã. A previsão é do IPMET e do CPTEC. Tempo aberto em todo o estado de São Paulo. Nesta sexta, só a previsão de chuvas para o litoral do estado. Em Bauru, a sexta-feira vai ser de sol. A umidade do ar agora é de 50%. Temos ventos de brisa a 10 km por hora. A máxima hoje foi de 29 graus. Amanhã a temperatura sobe um pouco e deve chegar a 31 graus. Em Agudos e em Piratininga, fica em 30. No próximo bloco, a gente vai falar sobre educação inclusiva. Escolas tradicionais recebem alunos com deficiência. Voltamos já. Voltamos com um recado para quem quiser usar os créditos da Nota Fiscal Paulista para o IPVA de 2014. Tem até hoje para fazer a solicitação. Até o momento, 62 mil pessoas solicitaram os créditos para o pagamento do IPVA, totalizando quase 12 milhões de reais. Quem tem mais informações é Wagner Elias Jacob, ele é assistente fiscal da Secretaria da Fazenda Estadual. Wagner, quem pode usar esses créditos? Esses créditos podem ser utilizados pelos proprietários dos veículos, que, acessando o site da Secretaria da Fazenda, na Nota Fiscal Paulista, vão informar o Renavan do veículo e vão compensar esses créditos com o IPVA do ano que vem. Mas aí qualquer pessoa, em qualquer condição, pode usar esses créditos? Não, somente as pessoas que não têm débito para com a Fazenda Estadual. E se a pessoa não usar esse dinheiro agora, ela perde esse dinheiro? De forma alguma. Ela tem 5 anos para utilizar esse dinheiro. Ela pode sacar o dinheiro ou então ela pode doar para instituições de caridade que estejam cadastradas no site da Nota Fiscal Paulista. Quer dizer que se o dinheiro ficar guardado lá esse ano, ela pode usar até para o IPVA do ano que vem, então? Sim, ela pode usar por IPVA de 2015. Obrigado pelas informações. Lembrando, então, que esse serviço está disponível exclusivamente pelo site da Secretaria da Fazenda de São Paulo. E se você precisar tirar alguma dúvida, o telefone da Secretaria aqui em Bauru é o 3205-5700. Guilherme Tavares para o Unesp Notícias. Novo Unesp informa desta quinta. O assunto é a primeira fase do vestibular da Unesp. Olá, candidatos ao vestibular da Unesp 2014. No dia 17 de novembro, são realizadas as provas da primeira fase. São 90 questões objetivas que devem ser respondidas ao longo de 4 horas e meia. Os estudantes farão o exame na cidade indicada na ficha de inscrição. O local está disponível para consulta no site da VUNESP. Os portões abrem à 1h da tarde e fecham às 2h. Então é importante se programar. Para a prova, só é permitido levar lápis, apontador, borracha, caneta preta ou azul e régua transparente. No site da VUNESP, você encontra o manual do candidato com todas as orientações. O endereço é o www.vunesp.com.br. Mais informações ainda no Disque VUNESP, 11 3874 6300. Você confere mais dicas de vestibulares ao longo da nossa programação. A gente fala agora de inclusão na escola. Ontem nós mostramos casos de crianças com deficiências que recebem um atendimento especializado na APAE. Mas muitas têm condições de frequentar escolas comuns. Elas participam das aulas, convivem com os coleguinhas, têm os mesmos horários e obrigações. A única diferença é que precisam de um atendimento extra. Boa tarde, pessoal. É assim que começa a aula desta turma do 4º ano da Escola Municipal Santa Maria, em Bauru. São 20 alunos e entre eles está o Roberto, de 10 anos. Aqui ele estuda e convive com toda a turma. Caderno, lápis e a vontade de aprender são iguais aos dos coleguinhas. A diferença é que 2 vezes por semana ele vem para a sala de recursos. Aqui ele recebe um acompanhamento específico com uma professora. Pá. Vê se tem. Tem aí? Tem aí? Não, né? No específico, no caso do Roberto,
nós trabalhamos com ele a parte de alfabetização, mas nós temos, no caso do 6º ao 9º, que ajuda na matemática, né, na língua portuguesa, aonde o professor falar para a gente, nós estamos com um problema nele, específico nessa matéria, nessa atividade. Então, a gente vem e vai adaptar a atividade para aquela dificuldade do aluno. Cola. Cola. Qual que é a letrinha do cola? Qual que começa? O que você gosta aqui na escola? Conta pra mim. Eu chutar. Gosta do quê? Chutar. Estudar. Ah, você gosta de estudar. É. As salas de recursos ficam dentro das escolas. Funcionam como um apoio às atividades do currículo regular. Esta aqui é frequentada por 18 crianças. Além desse reforço, esses alunos podem precisar de uma ajuda fora do ambiente escolar. Quando o professor percebe em sala de aula que o aluno tem alguma deficiência ou dificuldade de aprendizagem, ele encaminha a criança para um atendimento especializado. Os estudantes da rede municipal vêm para uma unidade como esta aqui, que funciona como um centro de apoio à inclusão escolar. Aqui ele recebe outros atendimentos gratuitos. Esta unidade trabalha em parceria com a APAI e com a rede municipal. São serviços que hoje não estão disponíveis dentro das escolas públicas e que teriam que ser pagos pelos pais. A cama elástica, que arranca gargalhadas, também ajuda a desenvolver equilíbrio. A gente foca em 3 áreas. A manipulação, que vai ajudar a criança a manipular todos os objetos que ela encontra no dia a dia, e isso vai ajudar ela a desenvolver várias áreas. O equilíbrio e a locomoção, que é saber andar com destreza, com os obstáculos. Tudo isso vai ajudar eles a desenvolver todas as áreas. Aqui a psicóloga usa jogos coloridos para trabalhar a percepção visual. As crianças elas têm que identificar as figuras, achar as figuras dentre várias outras e colocar. O objetivo dessa atividade hoje é justamente fazer com que eles consigam, na sala de aula, também ter essa mesma percepção. Aqui em cima, bem caprichado. Já na sala da fonoaudióloga, cada letrinha é estudada com bastante paciência. Às vezes a criança não tem uma base sólida para conseguir aprender conceitos novos, linguísticos, conceitos novos da linguagem escrita ou da linguagem falada. Então, essa criança que chega, nós primeiro avaliamos ela para ver quais os pré-requisitos de uma aprendizagem sólida ela não tem e para ir estar trabalhando com isso. O Roberto já ficou craque em escrever o próprio nome. Roberto, Chico e Ara, Choro. Para as mães, permitir que o próprio filho frequente a escola comum traz benefícios para a criança. Eu acredito que a criança ela imita muito, né? Praticamente ela se desenvolve imitando. Você fala, ela repete. Então, ele convivendo lá, ele dá oportunidade para ele de estar mais perto da normalidade, né? Do que se ele estivesse só no meio de crianças com deficiências e ele imitar as deficiências daquelas crianças. Para esta pedagoga da Unesp em Bauru, o contato entre crianças diferentes traz benefícios para todas as partes. É uma questão não só moral, mas de cidadania do ser humano, né? Nós, por exemplo, não convivemos com pessoas com deficiência durante a vida toda, então nós não temos referenciais para lidar com isso. Por outro lado, crianças mais jovens hoje, que têm em torno dos seus 9, 10, 12 anos, e que convivem desde a educação infantil com seus pares, com seus colegas com deficiência, eles têm um outro olhar cidadão. Como a gente tem a festa que vai ser oferecida pela PAI, então eles ficam... Incluir essas crianças, ajudá-las na vida escolar e ensinar para todo mundo que conviver com os diferentes nos torna cada vez mais iguais. Quando você junta com seus amiguinhos, vocês fazem o quê? Eu me amo. Fazem o quê? Eu me amo. Eles amam, eles me amam. E a gente continua com esse assunto no próximo bloco. Vamos conversar com a psicóloga e professora da Unesp, Lúcia Leite. Voltamos já. Nós vamos continuar a falar sobre educação inclusiva com a psicóloga e professora da Unesp, Lúcia Leite.
Lúcia, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Eu aqui agradeço o convite de vocês. Lúcia, nós já podemos ver aí na reportagem alguns dos benefícios, né, para as crianças que têm deficiência e frequentam as escolas comuns. Queria que você aprofundasse um pouco mais, então, que outros benefícios cognitivos e até emocionais essas crianças têm. Então, a educação inclusiva hoje ela já é uma realidade, né? Então, assim, por que colocar uma criança com deficiência numa escola comum? Qual seria o benefício disso? O benefício, primeiro, é a não segregação, né? Então, não segregar o direito à educação comum a essas crianças, né, ou adolescentes. A outra coisa é a convivência, o respeito à diversidade, entendendo que diversidade não se resume à deficiência. Então, isso é bom tanto para o deficiente como a pessoa que não tem deficiência, para ela respeitar, para ela aprender a conviver, conforme até a professora Eliana apontou, a aprender a conviver com a diferença. Né? Então, a criança, desde o seu princípio, desde o seu ingresso no mundo escolar, ela vai aprendendo que tem colega que enxerga, que tem colega que não enxerga, tem colega que anda, que tem colega que para se locomover precisa da cadeira de rodas e assim por diante. Então, assim, isso é importante para a criança, né? Ela se desenvolve num ambiente em que ela já vê a diferença, ela vê que não existe um modelo único de ser humano, né? Que o ser humano ele é diverso e ser diverso faz parte da sua natureza. Quer dizer, é fundamental tanto para a criança com deficiência como para o aluno que não tem nenhuma deficiência. Para os dois, né? Para esse convívio comum. Agora, lógico que nós temos que investir em dar respostas educacionais diferenciadas para as pessoas com deficiência, para os alunos com deficiência, né? Então, assim, não é só o fato de inserir um aluno com deficiência que eu estou fazendo educação inclusiva. Não, esse é um primeiro passo. Ele tem que ser integrado de alguma forma ao processo. Ele tem que ser integrado, tem que ter respostas educacionais, né, para que esse aluno consiga progredir academicamente no espaço comum, né? Então, assim, no começo do processo da educação inclusiva, as pessoas acreditavam que bastaria a inserção desse aluno num espaço comum de convivência, e não é isso que tem nos mostrado. Ou seja, a gente precisa que o espaço, né, educacional seja adequado, que o conteúdo curricular seja adaptado para atender aquela pessoa, que tem que ter recursos específicos para que ele possa acompanhar, né, o ensino escolar. Então, eu tenho uma criança com deficiência visual, né, uma criança cega, então eu tenho que ter o material em braille, né, eu tenho que ter soroban, eu tenho que ter reglete, ou seja, eu tenho que ter recursos que atendam àquela necessidade que ela apresenta em virtude da sua deficiência. Lúcia, como seria o avanço dessa criança ao longo dos anos escolares? Porque não adianta esperar que ela vai reter o mesmo tipo de conteúdo, o mesmo conteúdo que os alunos que não têm nenhum tipo de deficiência, dependendo da deficiência dessa criança, né? Então, reter essa criança até que ela atinja um nível mínimo de conhecimento, ou reconhecer o avanço, as conquistas dela e fazer com que ela avance junto com os colegas de sala? Esse processo ele não é simples, né? Nós temos que entender que dentro de uma mesma deficiência há vários tipos de padrões, né? O que eu quero dizer, dentro de um síndrome de Down, há vários tipos de respostas diferentes, né? Então, eu tenho aquele que tem um prejuízo cognitivo maior e aquele que não tem um prejuízo cognitivo quase inexpressivo, né? Então, assim, não dá para ter uma regra única, cada caso é um caso, né? Então, eu vou ter criança que precisa de muita adaptação do contexto educacional para que ela possa progredir. E eu vou ter criança que não precisa quase de ajuste nenhum, né? Ela vai passar pelo processo educacional, né, tal como uma criança, muito parecido com uma criança que não tem a deficiência. Agora, eu vou ter outro que precisa de uma adequação curricular, né, e eu preciso de um apoio do professor especialista constante em sala de aula, junto ao professor comum, né, eu preciso de materiais específicos que auxiliem, que dê suporte para a sua evolução educacional. Então, isso é de cada caso, isso tem que ser visto a cada caso. Mas não vai ser cobrado dessa criança o mesmo conteúdo? Depende, então, o professor tem que saber que expectativa de aprendizagem que ele tem daquele conteúdo para aquela criança, né? Então, eu posso ter uma expectativa de aprendizagem
muito próxima ao do restante da sala, mas eu posso ter uma expectativa de aprendizagem também muito aquém do restante da sala, né? Por isso que eu falei, depende de cada criança tem que ser estudada, eu tenho que ver que necessidade educacional especial ela apresenta, né? Então, quanto eu preciso adaptar o meu currículo ou não, né? Então, eu preciso, sempre que as atividades tenham apoio do concreto, eu preciso que ela trabalhe em dupla, eu preciso que a prova dela seja oralizada, enquanto para as outras elas conseguem ler a prova, né? Então, depende de cada caso. E isso é interessante da educação inclusiva, né? E me permita aqui falar mais uma parte. Então, o que é a educação inclusiva, que eu acho que isso foi uma revolução em termos educacionais. O deficiente, ele se concentrava na classe especial muitas vezes e não participava do todo da escola. Com a educação inclusiva, hoje, todo professor, especialista ou não, está tendo a oportunidade de estar trabalhando com esse aluno. Então, a inserção dos alunos com deficiência nas salas comuns, ela movimenta, ela provoca uma mudança em todo o ambiente escolar, né? Então, ela provoca no pai do aluno com deficiência, no pai do aluno sem deficiência, no professor especialista, no professor comum. Na direção da escola, nos gestores educacionais, no coordenador pedagógico, no diretor da escola, na comunidade escolar, né? Ela teve que se reestruturar para atender aquela pessoa com deficiência que antes ficava muitas vezes restrita ou à classe especial ou ainda à escola especial. Para a gente concluir, Lúcia, e o que vocês vêm observando na prática? Como que é a relação entre essas crianças? As crianças com deficiência são acolhidas pelos colegas? As crianças com deficiência, o preconceito infantil, ele passa pelo adulto, né? Ele é aprendido, Quando eu tenho um adulto, e aí no caso, principalmente dos professores, dos gestores educacionais e dos próprios pais, que recebem bem aquela criança, né? As crianças tendem a ter um comportamento semelhante, né? A criança valoriza aquilo como negativo ou como positivo de acordo com como ela aprende no universo com o adulto. É o adulto que coloca que um cego é menos do que um vidente, né? Se ela não tiver isso pelo adulto, ela vai interagir com aquela criança. A criança sem deficiência se aproxima da criança com deficiência. Lógico que ela percebe que ele é diferente, né? Que eu falo tão prejudicial não aceitar a deficiência, mas também é prejudicial fingir que ela não existe. Ela existe. Eu não posso falar que um cadeirante, né, anda ou circula do mesmo espaço daquele que não precisa desse instrumento de locomoção. Então, a criança ela aprende a conviver com a diferença. E quanto menor, né, quanto mais cedo ela tiver contato com isso, tem menor chance de apresentar uma discriminação negativa. E é uma transformação muito recente, né? A nossa geração não teve contato com outros colegas de sala que tivessem deficiência. Sim, é muito recente, né? Então, a educação inclusiva no Brasil, ela se inicia a partir do final da década de 90, né? Então, começa ali em 92, daí por diante, quer dizer, né? Uma mudança então, muito importante. E é uma mudança muito recente. Só que eu acho que, assim, ela já provoca mudança no cenário geral. O que eu quero dizer? Hoje, você vai num shopping, você encontra uma pessoa com deficiência. Você vai num restaurante, você encontra. Então, a mudança ela pode ser na escola, mas ela atinge outros segmentos, outras instituições sociais também. Esse assunto é muito complexo, claro que a gente não vai esgotá-lo aqui, né, Lúcia? Até porque a inclusão, ela vale para todas as etapas do ensino. Na sequência do Unesp Notícias, a Lúcia Leite continua a falar sobre inclusão, só que no programa Diálogos. Ela e a professora Sandra Martins vão comentar uma pesquisa que fazem em parceria sobre acessibilidade no ensino superior. Lúcia, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Eu que agradeço essa oportunidade aqui de estar conversando mais uma vez com vocês. O Unesp Notícias fica por aqui. A gente volta amanhã às 5h30 da tarde. Tchau!